Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Relativamente à proposta de orçamento da Câmara Municipal de Lisboa para 2019 e aos restantes documentos que a compõem, os verdes salientam os seguintes aspectos. É inegável que a situação financeira do município é favorável, tal como foi apresentado pelo Sr. Vereador, beneficiando Lisboa de receitas que provêm da dinâmica que se tem vindo a verificar e da asta pública dos terrenos da antiga Feira Popular. Faça um orçamento destas dimensões, com um valor que ultrapassa os 1.000 milhões de euros, seria de esperar uma concretização acrescida de medidas no sentido de resolver um conjunto de problemas sérios que continuam a afetar a cidade e quem cá vive e trabalha. Algo que também já era expectável durante o ano de 2018 e não veio a acontecer. Várias medidas sobre as quais o Executivo fez uma grande propaganda, referindo que seriam muito importantes para a cidade, não chegaram sequer a ser implementadas e chegamos à conclusão que não terá sido por falta de dinheiro. A questão da habitação é um exemplo bem evidente da reduzida e lenta execução dos projetos previstos. Nesta altura já deviam estar a ser reabilitadas casas municipais para construir uma bolsa de arrendamento a custos acessíveis, porque é agora que é preciso concretizar o direito à habitação e as pessoas não podem esperar mais. Ou seja, foi bem maior a publicidade do que a concretização e não é a publicidade que resolve os problemas das pessoas. Também em relação à Carris, muito do que foi anunciado para 2018 não foi feito e, de anúncio em anúncio, transitou para 2019. E, Sr. Vereador, é precisamente nesta diferença entre a verba que a Câmara tem disponível para fazer mais pela cidade e determinadas opções inscritas neste orçamento que reside a maior divergência dos verdes com as propostas apresentadas, pois estamos perante um orçamento sustentado em vários princípios com os quais não concordamos. Em primeiro lugar, os documentos apresentados dificultam a avaliação das taxas de execução, não sabendo em concreto o que foi realmente feito e o que ficou por fazer. E é importante que a Câmara preste contas do que não foi feito e por que motivo. Sobre o eixo A, melhorar a qualidade de vida e o ambiente, constatamos que algumas propostas apresentadas pelo Grupo Municipal do Partido Ecologista aos Verdes ao longo dos anos, em matéria ambiental, estão de certa forma contempladas neste orçamento, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à descarbonização, à adaptação e mitigação das alterações climáticas e à proteção e bem-estar animal. Mas, acima de tudo, é fundamental que estas medidas saiam efetivamente do papel e sejam concretizadas. Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer, mas que o Executivo insiste em não fazê-lo, nomeadamente a nível dos espaços verdes, do Parque Florestal de Monsanto, da reversão da contratação de empresas privadas para a gestão dos espaços verdes e de outros serviços e da reativação da Escola de Jardinagem e Calceteiros, entre outros. Por exemplo, nas grandes opções do plano, a Câmara refere que quer requalificar espaços verdes, mas não faz qualquer referência a jardineiros nem à Escola de Jardinagem e já sabemos o que isso quer dizer, recurso a empresas privadas. Depois, há temas que são omissos, como o problema do amianto e dos solos contaminados, e é preocupante que nos documentos distribuídos não haja referências a estas situações, ao acompanhamento que a autarquia deve fazer e à sua resolução. Agradecíamos que o Executivo nos pudesse elucidar sobre, afinal, o que está previsto fazer. Sobre o Parque Florestal de Monsanto, parece-nos insuficiente o que é apresentado, tendo em conta que muitas das medidas que já deviam ter sido implementadas ainda não saíram do plano das intenções, como o Ecobus, as medidas da acalmia de tráfego, a melhoria da sinalética e o reforço de meios humanos que garantam a periódica vigilância e segurança do parque e dos seus utilizadores. Voltamos a confrontar-nos com a reabilitação do panorâmico de Monsanto, afinal, quando vai ser reabilitado e para que fins? Na parte da mobilidade, o Executivo compromete-se a assegurar, junto do Governo, a concretização do plano de expansão do metro de Lisboa, que prevê a linha circular, que é um grande erro e sobre o qual grande parte das opiniões tem sido contrária, o que também ficou manifestado no debate promovido nesta Assembleia, em que trabalhadores, técnicos, a maioria das forças políticas e a população se manifestaram contra esta linha circular. Passando ao eixo B, combater exclusões, defender direitos, o slogan que ninguém fique para trás é bonito, mas como explica o Executivo que quase uma dezena de projetos de apoio a pessoas sem abrigo estejam atrasados, numa altura em que o Programa Municipal para a Pessoa Sem Abrigo 2016-2018 deveria estar plenamente em vigor.
Em notícias recentes, ficámos a saber que pelo menos 3 projetos poderão estar em risco por terem perdido o financiamento municipal. E onde anda, por exemplo, o plano de saúde para a população em situação de sem-abrigo. Nesta altura, deveriam ter aberto 3 núcleos de apoio local, um espaço de formação profissional, entre outros espaços. Disto, o que foi, afinal, feito. Na área da educação fica patente a descentralização administrativa nos segundo e terceiro ciclos do ensino básico e no ensino secundário, ou seja, a municipalização do ensino, e os verdes entendem que estas são e devem continuar a ser competências da administração central. Na saúde, os documentos referem o acompanhamento da construção do novo Hospital de Lisboa Oriental, assegurando junto do Governo toda a informação necessária para a avaliação do seu previsível impacto na rede hospitalar existente. O que é de lamentar é que o Executivo esteja alinhado com o encerramento e desmantelamento das unidades hospitalares do Centro Hospitalar Lisboa Central, situação com a qual os verdes discordam totalmente. No eixo C, dar força à economia, é bem evidente a opção da autarquia de renunciar a vários milhões para serem canalizados para o Web Summit. São 3 milhões de euros por ano durante 10 anos, além das obras de ampliação da FIL, um espaço que nem sequer é municipal. No eixo D, afirmar Lisboa como cidade global, refere-se à criação de um novo espaço para o Arquivo Municipal, que albergará o seu núcleo histórico, bem como outros núcleos dispersos na cidade. Mas onde será este espaço e quando se vai concretizar esta medida? O eixo E, governação aberta, participada e descentralizada, deixa bem claro o aprofundamento da reforma administrativa. Aliás, todo o orçamento espelha esta opção, quando a Câmara deveria recuperar a sua capacidade de intervenção e corrigir vários erros, não o faz quando são opções que estão na origem de muitos problemas que têm consequências negativas a nível dos munícipes, dos trabalhadores e dos próprios serviços. Mantém-se o objetivo de esvaziar a Câmara através da transferência de trabalhadores para as juntas de freguesia, com externalizações e concessões, o que afeta a capacidade operacional do município, sendo uma escolha política com a qual os verdes não concordam e que temos recorrentemente contestado. Desta forma, este orçamento é uma continuidade dos anteriores no sentido do esvaziamento de competências e dos serviços da Câmara. Além desta situação representar uma desresponsabilização do papel da Câmara, dificulta a fiscalização da atividade por parte de todos nós, enquanto eleitos. Por exemplo, já deixámos bem clara a nossa posição contra a SRU passar a receber a quase totalidade das obras públicas que a Câmara promove, passando os eleitos na Câmara e na Assembleia a não conseguir escrutinar devidamente estes investimentos. Dizer ainda que a participação dos cidadãos não se pode resumir ao orçamento participativo, uma ínfima fatia do orçamento municipal. Era importante que fossem chamados a pronunciar-se de forma mais alargada nas decisões que lhes dizem respeito e que afetam o seu dia-a-dia através de verdadeiros processos de auscultação e participação, proposta dos verdes que já foi aprovada e que esperamos que no próximo orçamento possa ser já uma realidade. Passando ao mapa de pessoal, prevê-se um aumento de 1,6% face a 2018, havendo mais 156 postos de trabalho, prefazendo um total de 7.641 postos de trabalho ocupados, dos 10.147 previstos, mantendo-se assim ainda mais de 2.100 postos de trabalho cativos e 385 vagos. Diz a Câmara que pretende renovar o mapa de pessoal, o que é positivo. No entanto, há um acréscimo de apenas 1,3% na verba prevista para despesas com pessoal. Perguntamos, por isso, se é com este valor que se farão não só os ajustes salariais, mas também se aumentará o número de trabalhadores para colmatar necessidades. Recorde-se que determinadas áreas têm apresentado carências de trabalhadores, como coveiros, cantoneiros, jardineiros, assistentes operacionais para escolas e calceteiros, apenas para dar alguns exemplos, sendo também importante terem atenção à idade média dos trabalhadores, que é, em muitos casos, elevada. Facilmente se percebe que o número de trabalhadores que eventualmente possam entrar fica muito aquém das necessidades manifestadas ao longo dos anos e que se têm vindo a agravar. Afinal, os trabalhadores são ou não são o principal recurso do município de Lisboa e o seu maior ativo.
Depois temos ainda outros aspectos sobre os quais também já nos pronunciámos e que não podem colher a concordância dos verdes, com parte do IRS ser devolvida aos munícipes, falamos de 32,4 milhões de euros, quando se trata de favorecer apenas quem tem rendimentos mais altos e não todos. São as classes e camadas de maiores rendimentos que vão receber essa devolução, grande parte da população da cidade não beneficiará desta medida e, enquanto se mantiver esta medida injusta, não poderão contar com o nosso apoio. Ou a taxa turística, agora duplicada, que não tem servido para resolver os problemas da cidade, nem para melhorar a vida de quem cá vive, trabalha ou estuda, mas sim para financiar fins privados. Nas condições de utilização destas verbas e o seu encaminhamento para o Fundo de Desenvolvimento Turístico, a Câmara nem tocou. Sobre a proposta de alteração que nos é apresentada, decorrente da asta pública dos terrenos de Entre Campos, com a qual o município arrecadou mais 85,5 milhões de euros do que previa com a venda dos terrenos à Fidelidade para ali construir habitação, quando esta seguradora tem andado a vender o seu património e a provocar uma onda de despejos por todo o país, há 2 ou 3 questões que não podemos deixar passar em branco. Esta asta pública ocorreu sem que tivéssemos tido conhecimento da nova pronúncia por parte do Ministério Público, tendo em conta que até houve uma reunião e que a Câmara Municipal de Lisboa terá ou não clarificado algumas questões. Até hoje, a Assembleia nada sabe. Esta situação é completamente inadmissível e é por iniciativa do Executivo que estes entraves foram criados, obstaculizando o cumprimento do nosso papel fiscalizador enquanto eleitos, e a Câmara não pode inviabilizar o acesso à informação aos membros desta Assembleia. Seria também desejável que esta proposta discriminasse com mais detalhe qual o programa de arrendamento acessível que vai ser implementado, questão, aliás, também levantada na reunião de Câmara, uma vez que não há referências concretas ao programa de arrendamento a custos acessíveis. A propósito disto, continuam em falta várias ações previstas neste programa, como a elaboração de uma lista com o património edificado disperso que possa ser canalizado para este programa e o regulamento do concurso de atribuição dos fogos a arrendar, que ainda não está em vigor. Ou seja, se há programas e instrumentos, têm que ser usados, têm que sair do papel e é preciso dar-lhes sequência. Depois há outra questão que gostaríamos de ver clarificada. Se a Câmara Municipal de Lisboa tem uma reserva de 124 milhões de euros para situações que possam surgir, como indenizações a pagar por ações em tribunal, qual a razão para o orçamento do Estado ter uma verba prevista para a indenização à Braga Parques? Afinal, quem vai pagar a indenização? A autarquia ou a administração central? Nesse contexto, perguntamos também se a variação considera aceitável os restantes cidadãos do país arcarem com o ónus de pagar um imbróglio que foi criado pela Câmara, o que nos parece altamente criticável. Em suma, e perante os aspectos que acabámos de referir relativamente ao conjunto dos documentos que estão agora em discussão, e não obstante a sustentabilidade estrutural e a solidez das finanças do município, este orçamento falha, na opinião dos verdes, na sustentabilidade das opções tomadas pelo Executivo. E há algumas questões que se impõem. Por que razão não são os recursos utilizados a favor de políticas que corrijam as injustiças sociais? Porque não é este orçamento mais virado para a inversão da perda de população e da entidade de Lisboa? Se não estamos perante uma Câmara com problemas financeiros, porque insiste o Partido Socialista numa estratégia que favorece determinados grupos, em vez de uma cidade capaz de oferecer qualidade de vida e oportunidades iguais a todos. Para os verdes, os documentos apresentados têm inscritas várias opções e orientações com as quais não concordamos, como já dissemos, e que agravam as dificuldades, as desigualdades e que contrariam as propostas que aqui temos apresentado e defendido ao longo de vários anos. Por isso, consideramos fundamental inverter estas medidas, pois não correspondem às necessidades da cidade, que continua a ser desigual no acesso à sua fruição, e nesse sentido continuaremos a lutar pelo direito a uma cidade para todos, não acompanhando, por isso, este orçamento e as grandes opções do plano. Obrigada.